Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu vou trabalhar essa aula aqui no experimento para ver como fica. Vou começar aqui do estudo dos gases, que eu já mandei para vocês, já tem a explicação, a gente já fez alguns exercícios, mas vou relembrar, tá? Isso aqui está dentro de física térmica. A gente viu lá que um gás é a substância que na fase gasosa está acima de uma certa temperatura, chamada de temperatura crítica. No caso da água, por exemplo, a 100 graus, ela ferve e vira vapor. Esse vapor é úmido, você vai aquecendo, ele vai secando. Aí, num patamar, a gente tem vapor seco. A água só vira gás acima de 375 graus Celsius. Existem gases com temperaturas ambientes maiores que da água. Aqui também a gente vai generalizar. Essas equações, essas leis que a gente vai trabalhar aqui servem para os gases ideais, perfeitos, que vocês estudam lá em Química. Mas aqui a gente usa bastante seringa com ar dentro, a temperatura ambiente, para fazer esses experimentos, tá? Então isso aqui se aplica a todos os gases no geral. Um gás é caracterizado por três grandezas: pressão, volume e temperatura. A temperatura tem a ver com o agito de partículas. Quanto mais agitadas, maior temperatura. Quanto menos agitadas, menor temperatura do gás. Volume é o volume que o gás ocupa. Lembrando que o gás não tem volume próprio, não tem forma própria. Por isso que ele tem que ser estudado preso dentro de um recipiente. Ele assume a forma e o volume do recipiente. E além disso, o recipiente tem que ter uma vedação móvel para deixar o gás se expandir ou então ser comprimido, aumentar, diminuir o volume. E isso quem faz é a pressão. A pressão nada mais é do que força que as partículas fazem na parede do recipiente. Então todas as partículas aqui vão se debatem contra as paredes do recipiente, e isso aí resulta na pressão exercida pelo gás. Se a pressão exercida atuar nesta parede móvel, o que seria como uma seringa de aplicar a injeção, só que vedada. Ela tem um êmbolo ali que você pode usar para comprimir o gás ou para deixar ele se expandir. A mesma massa gasosa, sem aumentar nem diminuir, tá? Então o gás aqui tem um estado 1, onde ele tem uma pressão P1, ocupa um volume V1 e tem uma temperatura T1. Se uma dessas variáveis forem mudadas, a gente diz que o gás sofreu uma transformação. Ele evoluiu para um estado 2. Aqui dá para perceber que o volume já é maior, né? Se mudou o volume, aqui ele tem uma nova pressão, P2, um novo volume, V2, e uma nova temperatura, T2. Vão variando. E a equação que relaciona essas três grandezas antes e depois da transformação é essa equação aqui, chamada equação geral dos gases perfeitos. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, ok? Às vezes, tem transformações que são chamadas transformações particulares, onde uma fica constante, só mudam duas. A primeira é a transformação isotérmica. Isotérmica é quando a temperatura fica constante. Se T1 é igual a T2, sobra o quê? P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. A pressão varia de maneira inversamente proporcional ao volume. Um aumenta, o outro diminui. Transformação isobárica é aquela onde a pressão fica constante. Se P1 é igual a P2, sobra V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Aqui, o volume varia de maneira diretamente proporcional à temperatura. Aumenta um, o outro aumenta junto. E o inverso também. Transformação isométrica é aquela onde o volume fica constante.
Se fica constante, V1 é igual a V2. Aí sobra o quê? P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Aqui também a pressão varia de maneira diretamente proporcional à temperatura. Sobe um, o outro também sobe. Baixa um, o outro também baixa, tá? Bom, a pressão pode ter qualquer unidade de medida. No Sistema Internacional de Unidades, ela é medida em Newton por metro quadrado, que corresponde a Pascal. Na prática, ela é medida em atmosfera, ou então milímetro de mercúrio. Aqui serve qualquer uma. Volume no Sistema Internacional de Unidades é metro cúbico. Na prática, usa centímetro cúbico, litro, mililitro. Aqui pode usar qualquer uma. Agora, a temperatura, em qualquer uma das três equações que ela aparece, obrigatoriamente tem que ser escala absoluta, tem que ser a escala de Kelvin. Não pode Celsius, não pode Fahrenheit, tá? É a única das três variáveis que tem unidade correta, Kelvin. Se for dado Celsius ou Fahrenheit, usa aquelas equações que a gente aprendeu lá em termometria e faz a conversão. Não pode usar Celsius, não pode usar Fahrenheit aqui de jeito nenhum, em hipótese alguma. Ok? Bom, partindo daí, a gente estudou o trabalho realizado por um gás, que foi matéria que eu passei para vocês lá na aula passada, trabalho de um gás. Então, vou mudar aqui. Dá para usar o mesmo esqueminha? Trabalho do gás. Bom, qual é a condição para um gás realizar trabalho? Quando ele exercer pressão e variar o seu volume. Essa pressão pode vencer o meio externo e ele aumentar o volume, ou essa pressão pode ser vencida pelo meio externo e ele baixar o seu volume. Nos dois casos tem o trabalho sendo realizado pelo gás. Então vamos supor que a gente tem um gás aqui exercendo pressão ocupando um volume, que eu vou chamar de volume inicial. Supondo que essa pressão vence o meio externo, ele consegue erguer essa parte móvel e o volume aumenta. Aqui ele passa a ter um novo volume. V2, VF, né? Lá na V1, V2, aqui é VI, VF. Para ele aumentar o volume, ele teve que deslocar essa parte móvel. Ela sofreu um deslocamento. Aí lá no primeiro ano, vocês aprenderam que na física existe trabalho quando? Quando uma força atuar sobre um objeto e causar nele um deslocamento. Essa é a condição para ter física, para ter trabalho em física. Bom, eu vou adaptar essa equação para a física térmica. Porque a força aqui vai ser o quê? A pressão exercida pelo gás. Tem uma equaçãozinha lá que pressão vai ser força dividido pela área, tá? Então tem uma relação entre força e área. Ali eu estou colocando já direto, mas a gente tem uma outra passagem que tem lá que vocês podem dar uma olhada, tá bem certinho lá. Aí essa pressão, fazendo esse êmbolo deslocar, causou uma variação no volume. Como essa variação de volume pode ser a diferença entre eles, eu posso dizer que o trabalho vai ser pressão vezes a variação do volume, que é o volume final menos o volume inicial. Essa é a equação que a gente usa para calcular o trabalho realizado por um gás, quando ele exerce pressão e varia o seu volume. Essa transferência dessa equação, usando a pressão aqui relacionada com a força, tem lá nos esqueminhas que eu passei para vocês. Não vou ficar fazendo tudo aqui porque senão demora muito e não tem necessidade, ok?
O T aqui é trabalho realizado pelo gás. Trabalho do gás é medido em Joule. A pressão aqui, obrigatoriamente, ela tem que ser medida em Newton por metro quadrado, que corresponde a Pascal. Trabalho aqui é Joule. Aqui não pode caloria para trabalho, aqui não pode atmosfera, milímetro de mercúrio, tem que ser Newton por metro quadrado. Os volumes, tanto inicial quanto o volume final, aqui nessa equação tem que ser metro cúbico. Não serve centímetro cúbico, não serve litro, mililitro, tem que ser metro cúbico. Então tomar cuidado. Ela está adaptada para calcular o trabalho, porém pode ser pedido pressão ou então um dos dois volumes. Qualquer uma das 4 variáveis ali pode. E nos exercícios que eu passei lá tem esses exemplos, né? Mas no momento não precisa, já está definido isso aí. Bom, essa equação depois ela volta lá na termodinâmica, que é o próximo assunto, que é o assunto dessa semana da aula. Termodinâmica. A termodinâmica é a parte da física térmica que estuda algumas leis e condições para converter o calor em trabalho, em benefício para a gente no cotidiano. O que geralmente ocorre através de sistemas gasosos, onde a gente tem a maior concentração de calor, né, no gás ou no mínimo no vapor, ou nas máquinas térmicas, desde as antigas, né, motor a vapor que equipava embarcação, trem-ferro, até motor a explosão bem desenvolvido hoje em dia. Então a termodinâmica é a parte da física que estuda leis e condições para converter o calor em trabalho, trazer benefício para a gente, nos sistemas gasosos e nas máquinas térmicas. A termodinâmica é guiada por 3 grandes leis, das quais, no momento, a gente vai estudar 2. A primeira lei da termodinâmica, ou também conhecida como primeiro princípio, tanto faz. Essa aqui diz respeito ao gás. A segunda diz respeito à máquina térmica. A terceira, ao equilíbrio térmico. A gente vai ver depois nas próximas aulas. Bom, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, se a gente pegar um sistema gasoso, vou usar o gás que a gente acabou de estudar. Um gás. O gás já tem uma quantidade de energia interna, porque ele é composto por partículas, moléculas, né, que vibram o tempo inteiro. Essa vibração determina a temperatura do gás. E no gás é onde a gente tem a maior temperatura, a maior concentração de calor. Então a gente vai chamar de U a energia interna de um gás. U maiúsculo. Essa é a energia que o gás já tem, devido às suas características, pressão, volume e a temperatura. A temperatura determina a energia interna. Se um gás receber uma quantidade de calor, uma parcela ele vai converter em trabalho, vai devolver como benefício. Só que não existe máquina térmica 100%, ou máquina alguma é 100%. Na teoria até pode, mas na prática não. Então ele recebe calor, uma parcela converte em trabalho. E o resto ele joga fora? Não. O resto ele guarda no seu interior. Se ele já tem energia e guarda mais um pouquinho, a energia interna dele varia. Então, U sozinho é a energia interna do gás, é relativa à energia cinética média do movimento das suas partículas.
que está ligado à temperatura. ΔU é o quanto ela aumenta quando ele guarda calor, que recebeu e não converteu em trabalho. E de acordo com o balanço energético na física, a gente tem que a quantidade de calor recebida pelo gás é igual ao trabalho que ele realiza mais a variação da sua energia interna, ΔU. Então, de tudo que ele recebe, uma parcela converte em trabalho, benefício, o resto ele guarda para usar num outro momento, ok? Essa equação também é conhecida como equação da primeira lei da termodinâmica, faz o balanço energético de um sistema gasoso. Quando ele recebe calor, realiza trabalho e varia a sua energia interna. Nessa equação, como o trabalho é medido em Joule, energia de toda e qualquer forma, vocês aprenderam lá no primeiro ano, energia cinética, gravitacional, elástica. Aqui a gente está trabalhando com calor, que é energia térmica. No terceiro tem energia elétrica. Toda e qualquer forma de energia é medida em Joule. Por isso a quantidade de calor aqui também vai ser medida em Joule. Então é Joule para todos. A não ser que tudo esteja encaixando e a gente possa trabalhar com caloria. Porque na alimentação, o calor que você absorve de alimentação é medido em caloria. Você realiza trabalho, pode ser medido em caloria, varia a energia do corpo, pode ser medido em caloria também, tá? Mas aí tem que estar tudo encaixando para dar certo. E não esquecendo que, se precisar, uma caloria é igual a 4,18 joules. Aí é só fazer uma regrinha de 3 que converte caloria em joule para poder usar ali. Bom, eu passei um exercício de exemplo aí e vou resolver com vocês envolvendo o primeiro princípio da termodinâmica. Aí nas próximas aulas da próxima semana eu mando para vocês os exercícios dessa teoria. O exercício de exemplo está resolvido aí, vou fazer também com vocês aqui explicando. Fica melhor, né, o entendimento. No exemplo, o exemplo é assim. Ao receber uma quantidade de calor de 50 joules, um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Sabendo que a energia interna do sistema, antes de receber o calor, era de 100 joules, qual será a energia após o recebimento? Então, o gás recebeu uma quantidade de calor de 50 joules. Dessa quantidade de calor, ele realizou um trabalho de 12 joules. Antes de receber essa quantidade de calor, o gás já tinha uma energia interna de 100 joules. Aí pede como fica a energia interna dele após receber esse calor. A energia dele após receber esse calor eu vou chamar de U'. Então essa é a que ele tinha, essa é a que ele passa a ter após ter recebido o calor. Bom, usando o primeiro princípio da termodinâmica, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho mais a variação de energia. Se eu conheço o calor, conheço o trabalho, dá para descobrir o quanto a energia interna variou. Ele recebeu 50 joules, converteu só 12 em trabalho, guardou quanto? ΔU. Esse 12 volta subtraindo, que é igual a ΔU. Daqui eu posso dizer que a energia interna do gás variou em 38 joules. Aqui não é a nova quantidade de energia, é só o quanto ela aumentou. É o quanto ele tem a mais de energia depois de ter recebido calor, convertido uma parcela em trabalho, guardou um pouco. Daí a gente vai montar uma equaçãozinha. A nova energia interna do gás, U', vai ser a que ele tinha mais o que ela aumentou.
Então, a nova energia interna, linha vai ser 100 que ele tinha, mais 38 que ele guardou. Então, a nova energia interna desse gás vai ser de 138 joules. Essa equaçãozinha a gente que montou para a situação, né? Poderia ter feito direto aqui também, mas aí dá um pouco mais de trabalho. Eu acho que assim entende melhor. Então, prestar bastante atenção. Energia interna é energia que o gás já possui. ΔU é variação de energia interna. É o quanto ela varia, quando ele guarda calor ou quando ele usa calor para realizar trabalho, tá? Bom, é isso para a aula de hoje. Na próxima aula eu mando os exercícios dessa teoria aqui e a gente segue aí com a segunda lei de Newton. Essa foi uma aula teste que eu fiz. Vou esperar um feedback de vocês para ver se ajudou ou não. É uma aula que eu estou mandando aí para vocês sem cortes. Se der certo, se achar que funcionou, ajuda um pouquinho, daí eu vou trabalhar, editar os vídeos e mandar para vocês, ok? Espero ter ajudado, espero ter colaborado um pouquinho aqui. Tchau, até a próxima aula.